ou Santos ou Nada. Hoje é um grupo bem embasado na oração. É uma proposta de Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa d'Ávila descobriu o caminho para alcançar a santidade. Nada melhor como uma santa para nos ensinar o caminho como chegar lá, né? E, e ela nos mostra que este caminho ele passa por uma oração reflexiva. Todos os nossos encontros, eu inicio com uma oração reflexiva, muito pequena, né, aproximadamente 5 minutos de oração, para que vocês vão se familiarizando. Como é essa oração reflexiva? O que é uma oração reflexiva? Então, eu vou dar só uma breve introdução aqui do que é uma oração reflexiva, vou iniciar a oração reflexiva, vocês vão ver como é, e a partir daí eu vou, continuando aí com a introdução do nosso encontro de hoje. Aqui é um conselho do padre Paulo Ricardo, né, a gente quando vai iniciar a nossa oração, iniciar fazendo o sinal da cruz, de preferência com uma água benta. A água benta é tão fácil, simples de conseguir, então, eh, não é certeza de que vai, né, afastar as armadilhas de Satanás, mas a gente sabe que ajuda, que é um grande auxílio, né. A gente vai contar com esse auxílio deixado, né, por Deus através da Igreja Católica, então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Soberana Majestade, nosso Senhor Jesus Cristo, eis-nos aqui, unidos em vosso nome. Tem muitas pessoas aqui hoje, Senhor, reunidas querendo te amar, querendo te adorar. Muitas pessoas, Senhor, que já ouviram falar sobre a santidade, que às vezes vêm tentando alcançar este objetivo, mas não sabem como. Gostaria, Senhor, de te suplicar que o Senhor envie sobre mim e sobre cada uma das pessoas que estão aqui hoje, o teu Santo Espírito, abrir os ouvidos da nossa alma, para que o Senhor possa, através de mim, falar com essas pessoas. E estas pessoas que querem te escutar. Ninguém aqui quer me escutar, Senhor. Seria uma perda de tempo essas pessoas virem aqui para me escutar. Mas, Senhor, elas precisam de ti. Ninguém aqui, Senhor, precisa de mim. Elas precisam do Senhor que vive através de mim. Eu lhe suplico, Senhor Deus, conduzir esta reunião de hoje, conduzir os meus lábios. Por favor, Senhor Deus, e abrir os ouvidos das almas dessas pessoas que aqui estão. Tende piedade delas e dos familiares delas. Eu lhe suplico, Senhor Deus, penetrai o coração daquelas pessoas que têm o coração duro, aquelas pessoas que não te amam verdadeiramente e que estão aqui hoje. Penetrai o coração delas, Senhor Deus, para que elas vejam a verdade contida na oração. Por favor, Senhor Deus, por favor, meu Jesus, nós precisamos de Ti. Tende piedade de nós. Virgem Santíssima, eu peço Tua intercessão por mim neste momento. Peço, São José, meu santo anjo, que sejam por mim a Deus neste momento, nesta reunião de hoje, para que fale Deus com estas pessoas. Amém. Então, como eu disse, nós sempre iniciamos essa nossa reunião com uma pequena oração reflexiva. Esta oração reflexiva, ela é a entrada. A gente é, como diz Santa Teresa no Castelo Interior, é a porta do castelo, é o interior, é a porta da nossa alma.
Então, para a gente poder adentrar a nossa alma, nós precisamos rezar, fazer essa oração reflexiva. Mas como diz Santa Teresa, não é uma oração qualquer, não é uma oração pronta, não é um Santo Terço, não é uma Santa Missa, não é um Pai Nosso. Ela é uma oração entre dois amigos que se amam. É uma oração entre você e Sua Majestade, onde você vai expressar aquilo que você tem naquele momento em seu coração e vai externar aquilo para Deus. Pode ser em voz alta, pode ser, sem emitir som, né, só com sua mente, não tem problema, mas é importante você cultivar esta amizade entre você e Sua Majestade. Ela chama de trato de amizade. E é neste trato de amizade que você vai começar a progredir na sua vida de santidade, até um dia se encontrar com Sua Majestade, ainda aqui nessa terra. Claro que é um encontro de corações, o encontro da sua alma com a dele. É uma configuração do seu coração com o coração de Jesus. E se esse dia chegar, você poderá falar com São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Porque o seu coração e o coração de Cristo serão um. Este é o sentido da nossa vida. Nós existimos para uma coisa somente. Você não existe para ser mãe, para ser pai, para ser professor, advogado, médico, padre. Você existe para uma coisa somente, para se unir a Deus. E esta união é possível ainda aqui nessa terra. Ela é possível. É o que a gente chama de santidade. Então, né, a gente vai iniciar esse processo. Santa Teresa nos ensinou o caminho, né? A gente está aqui, a gente vai estudar esse caminho, né? Peço a vocês, né, suplico a vocês, por favor, rezem por mim, né? Eu estou dirigindo este grupo, eu estudo bastante antes de começar o grupo, né? Se vocês tiverem alguma interpretação diferente do texto, né, vocês vai ter um tempo, a gente vai dedicar um tempo, né, para a gente discutir as diferenças de opiniões, porque eu posso errar, né, e você às vezes pode me mostrar algo que eu não enxerguei, né. Muitas coisas, às vezes, quando eu estou estudando, eu não vejo, e quando eu estou aqui, né, apresentando conteúdo, eu: "Ah, é isso, eu não enxerguei na hora do estudo", né. Então, assim, estamos aqui para aprender juntos, e peço a vocês, né, que, por favor, rezem por minha santidade. Deus, ele te ama demais, e ele escuta cada palavra que sai da sua boca, que sai do seu coração. E ele vai te escutar se você pedir por mim, sabe por quê? Porque ele me ama demais também. Ele te ama demais e me ama demais. E quando você pede por mim, ele te ouve e, né, muito provavelmente vai te atender. Eu não gosto de falar que Deus vai fazer uma coisa, porque Deus é Deus e ele faz o que ele acha que é mais conveniente, mas se Deus quer a santidade de todo mundo, então muito provavelmente ele vai investir. Eu, na minha maldade, eu posso dizer não para a vontade de Deus. Mas, né, reze por mim, peça a Deus que quebre o meu coração duro, peça a Deus que eu nunca rejeite a vontade dele, né. E quanto mais eu for santo, quanto mais o meu coração for configurado ao de Jesus, melhor para você que está estudando com a gente hoje. Por quê? Porque se você tem uma pessoa com coração, talvez não santo ainda, com o coração todo configurado ao de Jesus, mas essa configuração já iniciou e já está adiantada, né, as chances de você escutar a voz de Cristo através de mim, e ela fala no seu coração, você vai ver, você vai pensar: "Olha, isso aqui é uma verdade". Então, assim, as chances de você escutar a voz de Cristo através de mim, elas aumentam. Então, por favor, rezem por mim, pela minha santidade, e se eu suplico a vocês, por favor, vocês me ajudem. Então vamos lá, a gente vai iniciar esse nosso encontro, nesse dia de hoje, e alguns pontos aqui, né, esse encontro acontecerá todas as segundas-feiras, às 21h30, e esse encontro ele será gravado, ele está sendo gravado por quê?
porque a gente vai disponibilizar essa gravação no nosso canal do YouTube, para que mais pessoas possam ter acesso, né, a esse conteúdo, a esse grupo de estudos. Inclusive você, o dia que você não conseguir participar ao vivo conosco, nós vamos disponibilizar no nosso grupo do WhatsApp o link e você pode acessar e o dia que você perder, você consegue ali recuperar, né, o estudo com esse link que vai estar lá. Seria bom vocês estudarem em casa, tentar, se possível, ler o livro, aquilo que a gente vai ver na nossa próxima reunião, porque você vai chegar aqui já com conhecimento daquela parte, né? Vai ser bom para vocês, né? Acho que seria uma boa ideia. Hoje a gente vai começar contando um pouco da história de Santa Teresa d'Ávila, né? Da vida dela, um pouquinho da vida dela. Eu convidei o Wendel, né, também coordenador desse grupo O Santos ou Nada, então eu convidei ele para estar aí organizando essa introdução hoje, porque é bom a gente se situar, ver a realidade de Santa Teresa, né, o que é que, em qual contexto esse livro foi, né, escrito e tudo mais. Uma pessoa me perguntou, né, quando é que termina. Esse grupo de estudo, pessoal, ele é um grupo que a gente está interessado na qualidade dele, né? O que a gente vai fazer para aqueles que não sabem? Isso é um bom ponto, foi uma boa pergunta. Esse grupo de estudo vai acontecer da seguinte forma: a gente vai começar a ler o livro, parágrafo por parágrafo. Eu vou apresentar na tela o livro, então se você não tiver o livro, não tem problema, você pode seguir com a gente. Então eu vou lendo parágrafo por parágrafo e a gente vai comentando, entendeu? Eu já tenho tudo, os comentários, já marcado, as partes mais importantes, então assim, eu venho preparando antes, né, da nossa reunião, para chegar na reunião aqui a gente já está preparado para isso. Antes de mais nada, queria louvar e agradecer a Deus aí pela vida do Diego, da Débora, de todos os coordenadores aí do Santos ou Nada. Eu não combinei com o Diego, mas eu queria dar um breve testemunho aí dos frutos que eu tenho colhido com relação a esses estudos, né, de modo particular do livro Castelo Interior, que foi o outro grupo de estudos, como o Diego mencionou. Esse grupo ele começou, se eu não me engano, no final de 2022, enfim, ou início de 23. Eu confesso para vocês que eu não me lembro como que eu recebi o convite para, acho que foi no grupo da família, não sei se foi dessa forma, mas enfim. E desde que eu comecei a fazer parte desse grupo, né, que era para estudar o livro Castelo Interior, de Santa Teresa, a minha vida transformou. Eu já vivia uma caminhada dentro da igreja, tive um berço católico com a graça de Deus, tive meus altos e baixos aí durante a minha caminhada. Ao mudar para a cidade onde eu moro, aqui em Araraquara, eu tive uma, uma bênção na minha vida, que é participar de um projeto de evangelização chamado Católicos em Célula. Então, minha vida ali já começou a mudar. Mas a impressão que eu tinha é que eu ainda estava me alimentando com um alimento não sólido, né? Como se fosse uma criança ainda. E eu precisava daquilo. Era uma fase da minha vida que eu precisava viver. E, e a partir do curso, do grupo de estudos de Santa Teresa, do Castelo Interior, eu pude perceber uma coisa que para mim achava que era, ainda acho que é difícil, tá? Mas que era uma coisa impossível, né? Que inclusive os nossos irmãos protestantes também, acho que têm a visão que eu tinha antes, que é alcançar a santidade ainda nessa vida. Eu achava que que era algo impossível, que possivelmente eu só alcançaria isso aí se eu fosse para o purgatório e por lá passasse por toda a purificação necessária para assim merecer o reino dos céus. Mas durante esse grupo de estudos, estudando a vida de Santa Teresa e posteriormente estudando um pouco mais sobre São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus. Inclusive Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é, vamos dizer assim, filha espiritual de Santa Teresa e de São João da Cruz, né? E eu fui percebendo que é possível, sim, não pelos nossos méritos, mas somente pela graça de Deus, alcançar, sim, a santidade ainda nessa vida. E desde então, tenho buscado, estudado, enfim,
principalmente na oração. O Diego falou uma coisa importantíssima, né, que Santa Teresa nos ensina sobre a oração reflexiva. Tenho tomado isso para minha vida. Já, acho que há 1 ano já, tenho feito minhas orações íntimas com o Senhor, já todos os dias. E isso tem me fortalecido nesse caminho de santidade que eu pretendo, se for da vontade do Senhor, ainda alcançar nessa terra. E conversando com o Diego, né, surgiu essa, então, por inspiração do Senhor, trazer um pouco sobre a vida de Santa Teresa, até para a gente entender um pouco dela, né, e qual a inspiração dela para esse livro que nós vamos tratar aqui a partir de hoje, né. E eu queria compartilhar um pouquinho aí. Como o Diego disse, eu posso dizer também que eu sou um filho do padre Paulo Ricardo. Já faz uns 2 ou 3 anos aí que eu acompanho mais afinco, principalmente os cursos dele. Ele é um padre que nos inspira bastante aí com relação a Santa Teresa d'Ávila. Ele fala muito sobre as moradas, assim como também de Santa Teresinha, São João da Cruz. E parte desse material foi inspirado aqui, entre outras pesquisas, em um vídeo dele, introdutório, de um curso que ele faz sobre um outro livro de Santa Teresa, que é chamado Caminho da Perfeição. Então, parte das informações aqui são vindas dele também, tá bom? Então, antes de mais nada, né, vamos conhecer um pouquinho da vida de Santa Teresa, né, e a gente vai percorrer sobre a sua missão, como as suas obras e como ela chegou a ser essa grande santa e doutora da Igreja, né? Então, Santa Teresa, ela é conhecida também como Santa Teresa de Jesus, né? Esse foi o nome que ela escolheu dentro do convento. Ela nasceu ali em 28 de março de 1515, né? Ela nasceu numa aldeiazinha, eu não lembro, me recordo o nome, mas uma aldeia pertencente à cidade de Ávila, na Espanha. Ela nasceu numa época muito conturbada, tendo em vista ali que no final do século XV, 1490 aproximadamente, deu início ali a Inquisição Espanhola, né? E por que eu digo que é um início, uma fase muito conturbada para ela especificamente, né? Porque ela nasceu, ela é de uma família de origem judaica, né? E exatamente nessa época, a Inquisição Espanhola tinha uma forte perseguição contra os judeus, né? Então eles faziam de tudo para esconder a sua origem judaica, mesmo eles sendo convertidos, né, sua família convertidas ao catolicismo, né? Ela, Santa Teresa perdeu, ela tinha alguns irmãos, né, o pai e a mãe. Ela perdeu a mãe muito jovem, né? A mãe dela faleceu quando ela tinha apenas 14 anos de idade, mas mesmo assim ela recebeu uma educação religiosa muito boa, né? Muito produtiva da sua mãe, do seu pai, né? Para vocês terem ideia, né, da educação religiosa dela, né, foi boa a tal ponto que aos 7 anos de idade, né, ela costumava brincar de fundar mosteiros. Olha para você ver que interessante. Ela brincava de fundar mosteiros. E ali já era um prenúncio, né, um pré-anúncio do que aconteceria no futuro. De fato, ela fundou alguns mosteiros, né, enquanto adulta, né. O entusiasmo, né, de Santa Teresa era tão grande, né, que ela e seu irmão, enquanto crianças, né, eles gostavam de meditar sobre a vida eterna. Olha que interessante, né? Eu lembro também do padre Paulo falando de Santa Teresinha, fazendo uma analogia, que aos 4 anos de idade ela perguntou, se eu não me engano, para um sacerdote: quem é Deus? Uma criança de 4 anos. Santa Teresa também, enquanto criança, né, ela tinha um forte interesse, né, de saber sobre a vida eterna. E ela e o irmão dela costumavam dizer, né, que assim, olha, existe a vida, né, e ela estava falando sobre a vida eterna, para sempre, sempre, sempre. Mas na sua juventude, na sua infância, aliás, eles também sabiam que existia a condenação. E eles diziam, né, mas existe o dano, né, que é a condenação, para sempre, sempre, sempre. Então, Santa Teresa, enquanto criança, já era inspirada por Deus a conhecer sobre a vida eterna, mas também saber sobre a condenação. Mesmo
Teresa perdendo a mãe dela muito jovem, 14 anos de idade, né? A mãe dela cultivou em Santa Teresa um hábito, digamos, na época não muito bom, né? Ela tinha um interesse muito exagerado de ler livros de romance, né? Então ela ficava meditando, pensando sobre os romances, né? Então ela tinha uma forte tendência, né, a imaginar romances, enfim, né, por causa dessa prática que ela acabou herdando da mãe, né, da influência da mãe dela, né. Então, com isso, o que que despertou nela, né? Então, ela era toda vaidosa, ela chegou na sua juventude a ter um namorico com um primo dela, né? Mas aí o pai dela, né, preocupado, né, com o bom nome da família, com a pureza de Santa Teresa, né, ele acabou internando Santa Teresa num convento de agostinianas, né? E durante esse período, né, ela conheceu uma monja que lhe falava muito sobre a vida de Deus, sobre Deus, né? Falava também sobre oração, inclusive começou a ensinar Santa Teresa a rezar. Daí a gente já começa a perceber o movimento interno no coração de Santa Teresa. Tanto é que a gente vai falar no finalzinho dessa apresentação, que ela, já me adiantando, que ela se tornou a doutora da espiritualidade, a doutora da oração, né? Então, em convivência com essa monja, mergulhando na vida de Deus, meditando sobre a vida de Deus, sobre Jesus, e aprendendo a rezar, né, ela retomou essa devoção, né, que ela tinha lá na infância, né, que foi se perdendo ao longo ali da adolescência e juventude. E aí ela começou com as suas orações vocais, né, não só as orações verbalizadas, como o Santo Terço, as ladainhas, os salmos, mas as orações íntimas com Deus, falando aquilo que estava no coração dela. Então, passado mais algum tempo, né, o pai de Santa Teresa, né, ele estava sozinho, não tinha mais esposa, tinha os outros irmãos, né, ele acabou decidindo por tirar Teresa, né, do convento, trazendo ela de volta para casa, para que ela pudesse ajudar na governança da casa, né, cuidar dos filhos, da própria casa, como eu disse, né. Porém, o coração de Santa Teresa já tinha sido tomado por Jesus. Ela, ela já tinha recebido um chamado de Jesus, né? Tanto que ela acabou se decidindo, né, por viver a vida religiosa, né? Ou seja, aquele tempo que ela passou no convento, onde ela teve esse contato com a monja, aprendeu a rezar, né, fazer as suas orações vocais, ela sentiu o gosto por essa vida devocional, né? Então ela acabou fugindo para o convento carmelita, né? Que era o convento carmelita da Encarnação, né? Passado um tempo dentro desse convento, Santa Teresa ela ficou doente. E os médicos não conseguiam descobrir o que ela tinha, né? Mas essa doença tornou-se um divisor de águas na vida de Santa Teresa. Eu diria que talvez tenha sido a primeira conversão de Santa Teresa a partir dessa doença, né? O pai dela acabou tirando ela do convento para que ela pudesse ter um tratamento, né? Ela inclusive, o pai dela inclusive chegou a levar ela numa curandeira, né? E no caminho, né, para essa curandeira, ela encontrou, né, com um tio dela, e que era, se eu não me engano, o nome era Pedro, tio Pedro, e ele era um homem muito virtuoso, né, e sabia que Santa Teresa gostava de livros, né, que ela lia os romances, inclusive, e entregou um livro para ela chamado O Terceiro Abecedário, que era de um frei, né, chamado Francisco de Osuna. Passado um tempo, né, Santa Teresa voltou ao convento carmelita, né, mas ela ainda estava debilitada, né, ou seja, aquele tratamento com a curandeira não resolveu em nada, né. Ela acabou voltando para o convento, mas ainda debilitada, né. Chegou num ponto, inclusive, que ela estava tão mal, né, que ela, segundo dizem, ela atingiu um estado de coma, a ponto de acharem que ela já tinha morrido, que ela tinha morrido. Tanto é que as irmãs queriam, que as monjas, né, queriam enterrá-la já, e o pai dela falou, não, Teresa não é uma mulher que deve ser enterrada, né. E dali, inclusive, durante essa doença, ela serviu para tocar o coração do pai de Santa Teresa também. O pai de Santa Teresa começou uma vida de oração
a partir daquele momento, né? É, mas com o passar do tempo, com a graça de Deus, né? E Deus tinha, de fato, uma missão muito importante para Santa Teresa. Ela acabou recuperando a sua saúde. Mas olha que engraçado, pessoal. Quem nunca aqui teve seus momentos de altos e baixos, né, durante a sua vida, na sua caminhada em busca de oração? Santa Teresa também teve um momento dela, né? Quando Santa Teresa recuperou a sua saúde, né, ela acabou abandonando sua vida de oração. Mas aí vocês podem perguntar, mas como que uma monja, uma freira, né, vai deixar a sua vida de oração? Não que ela não tivesse uma vida de oração, até porque as monjas, elas durante uma semana toda, né, elas tinham ali como objetivo também, né, rezar os 150 salmos, e elas rezavam em latim, tinham as ladainhas, tinha o ofício das trevas, tinha tantas orações que elas faziam. E Santa Teresa não era diferente delas. Ela não parou completamente as suas orações. Ela seguia as orações conforme as monjas, né? E conforme os preceitos do próprio convento onde ela vivia. Porém, ela abandonou aquela vida de oração interior, aquele trato de amizade, que inclusive ela fala sobre esse trato de amizade, né? Que é a oração íntima, a oração reflexiva. E ela acabou abandonando isso aí por um tempo. Então, enquanto Santa Teresa vivia nessa essa fase de aridez, ou seja, ela só fazia as orações que eram, vamos chamar assim, as orações externas, né, vocalizadas, mas orações repetitivas, lidas, né, ou como o Santo Terço, né, que eram repetidas, né. E aqui vale uma ressalva, pessoal. De maneira nenhuma podemos desmerecer aqui o Santo Terço e tantas outras orações que a Igreja e o próprio Cristo, né, com o Pai Nosso, né, nos ensinou. Elas têm a sua devida importância. Inclusive hoje, né, nós temos que recordar aí, né, é importante. Acho que todos sabem. Hoje nós estamos celebrando aí a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, ela que inclusive pediu aos pastorinhos e a todo mundo que rezássemos o Santo Rosário em desagravo, né, pelos pecados do mundo, pela salvação das almas que padeciam no purgatório e pelas almas deste mundo que estavam perdidas nas trevas do pecado. Então, mais uma vez, quero ressaltar que essas orações, elas têm uma relevância e uma importância enorme para a nossa fé cristã. Mas o que eu me refiro aqui é que Santa Teresa estava longe dessa oração interior, dessa oração íntima com Deus, né? Como eu disse, né, ela veio a chamar depois de trato de amizade, né? Passado mais algum tempo, o pai de Santa Teresa faleceu, e dali foi um clique para ela, para decidir a voltar a retomar aquela vida de oração íntima, né? E aí Santa Teresa teve uma experiência fantástica com o Senhor Jesus. Um belo dia ela estava rezando diante de uma imagem de Jesus, e era uma imagem assim muito triste de Jesus, digamos assim, né? Olhando pela imagem propriamente dita, era um Jesus Cristo sofredor, né? Coroado de espinhos, né? Ele estava com as mãos atadas, flagelada, todo ensanguentado, né? E Teresa fez uma pergunta para Jesus, né? Ela perguntou: Senhor, por que o senhor está sofrendo tanto, né? Olhando para essa imagem. E eis que Jesus falou para ela. Ele disse para ela que sofria por causa das conversas vãs, né? As conversas tolas, sem sentido, que ela tinha no parlatório. Às vezes ela, no portão, né, do convento, às vezes ela conversava com pessoas de fora, ou conversas entre as irmãs, ou até mesmo com diretores espirituais, conversas que não agregavam valor. Olha só, né, quando a gente vê essa resposta de Jesus, que ele se sofria e se entristecia com Santa Teresa pelas conversas frívolas que ela tinha, imagine nós, pelos nossos pecados, tamanhos pecados que nós temos. Se Jesus sofria por essas conversas vãs, imagina pelos pecados que nós cometemos no dia de hoje. Quando Teresa passou por essa experiência de ouvir a voz de Jesus falando isso para ela, né? Ela teve ali a sua segunda conversão.
né? Nessa altura, Teresa já tinha aproximadamente 40 anos de idade, né? E dali é que ela começou a viver a sua vida mística, né? É engraçado, às vezes a gente acha que a vida mística se resume especificamente aquelas manifestações sobrenaturais, né? Ela vivia os momentos de êxtase, de levitar, né? Às vezes as irmãs, as monjas, elas ficavam olhando pelo buraco da fechadura só para ver se Santa Teresa estava levitando, se estava nesses momentos, né? Tamanha curiosidade que elas tinham, né? Mas não é só isso, né? Para quem já teve a oportunidade de estudar o livro de O Castelo Interior, né? A gente diz que, se eu não estou enganado, o Diego e os demais coordenadores aí do Santo Sanada podem me corrigir, essa vida mística, na verdade, ela começa ali a partir das quartas moradas, onde a vontade de Deus é mais manifestada do que a sua própria vontade. As primeiras moradas são você lutando contra a sua, as suas paixões, né? Tomando a firme decisão de viver uma vida de oração, de abandonar os pecados mortais, os pecados veniais, morrer para as suas próprias paixões, para as suas tendências ao pecado, as suas concupiscências, né? A partir da quarta morada é diferente. Aí é Deus que começa a agir em você, né? Então, nesse momento, nessa altura do campeonato, Santa Teresa já tinha ali aproximadamente 19 a 20 anos de vida religiosa, né? Como eu disse, né, ela teve esses estágios de conversão, né, quando ela recebeu pela doença, quando ela recebeu o livro, né, do terceiro abecedário, do seu tio Pedro, né, e como eu falei, nos primeiros 10 anos ela teve ali seus altos e baixos, né, então com 10 anos de vida religiosa ela se determinou, né, que ia ter uma vida de oração íntima com Deus, daí ainda ela levou mais 10 anos para que ela pudesse dar mais um grande passo nessa sua conversão, né? Então, a vida mística dela, como eu disse, né, começa aí aos 40 anos de idade. Falando um pouco sobre a missão dela, né? Então, Deus escolheu Santa Teresa para um propósito muito especial, né? Como eu disse, lá na infância, ela já brincava com os irmãos, com o irmão, dizendo que queria fundar mosteiros, né? E de fato Deus tornou aquilo que, digamos, uma profecia, uma realidade na vida dela, né? Então, Santa Teresa, passado algum tempo, né, desse momento dela de conversão, aos 40 anos de idade, ela recebeu então uma missão, né, que seria uma licença para fundar o Carmelo, mais pequeno, né? E um Carmelo muito simples, né, que recebeu o nome de Carmelo São José de Ávila. E ali, Santa Teresa, Deus colocou no coração de Santa Teresa uma necessidade de reformar o Carmelo, né? E por que reformar? Porque havia se perdido, com o passar do tempo, principalmente aquela vida de humildade, né, que as monjas se propuseram a viver, né? Então, dali nasceu a necessidade de reformar o Carmelo, né? Para viver, né, de fato, essa humildade, essa vida de pobreza, aqueles votos de pobreza, obediência, castidade, de uma forma mais intensa, né? Então, Teresa, ela fundou esse Carmelo com mais 4 irmãs, e futuramente vieram mais 8 irmãs, né? E é curioso, né? Era Santa Teresa e mais 12 religiosas com ela, né? Que formaram ali o Carmelo, né? O mosteiro das Carmelitas Descalços, né? E curioso esse número, né? Ela e mais 12, né? Nos remete a Jesus e aos seus apóstolos, né? Então, naquela época que Santa Teresa fundou esse Carmelo, ela já estava, conforme ela mesma classifica ali no livro dela, da Castelo Interior nas Sextas Moradas, né? Então, ela já estava numa fase assim de vida plenamente mística, né? As monjas que lhe acompanhavam, vendo essa mudança na vida de Santa Teresa e esses momentos que ela tinha de orações em êxtase, enfim, e da própria vida, né, um exemplo de vida dela, elas pediram a Santa Teresa que as ensinasse a rezar. E isso, inclusive, remete, né, quando os apóstolos falam para Jesus, né, Senhor, ensina-nos a rezar.
né? Da mesma forma, Santa Teresa ensinou as suas companheiras monjas a rezar. Dessa forma, ela criou um livro chamado Caminho da Perfeição. Mas quando ela escreveu esse livro, ela pensou especificamente nas monjas, como se fosse um livro mais intimista, mais dedicado para as monjas, né? Mas esse livro, né, no futuro, ele acabou, depois disso, ele acabou se tornando aí um livro muito importante aí, para não só para as monjas, né, mas para todos nós, para todo mundo aí, porque, de fato, ele ensina um passo a passo para você chegar nesse caminho de santidade. Como Santa Teresa, e a gente vai falar especificamente desse livro, acredito por a gente começar no capítulo 11, aí o Diego pode me corrigir, a gente vai falar mais sobre os 4 estágios da oração. Os primeiros capítulos, Santa Teresa fala muito sobre a vida dela, como se fosse uma biografia, né? E ela descreve, inclusive, esses fenômenos místicos, né, que ela vivenciou nesse livro da vida, né? Inicialmente, ela escreveu esse livro para os confessores, né, para os homens letrados também, e também para os homens espirituais da época. Como eu disse, Santa Teresa nasceu e viveu numa época onde a Inquisição espanhola era muito forte. Então, havia uma certa restrição com relação àquilo que se podia escrever, né, nos livros, né? Então, por ela ter vivido, né, esse momento difícil, ela pedia para que inclusive um inquisitor, um padre inquisitor, pudesse revisar os livros dela para que ele pudesse ser escrito de uma maneira que pudesse atingir o coração das pessoas, mas sem que levantasse qualquer suspeita com relação aos inquisitores da época, né, eles chamam lá de Santo Ofício, né. Então, como eu disse, né, o livro da vida, ele tinha sido censurado pela Inquisição espanhola, né, pois o Tribunal do Santo Ofício, né, que era o tribunal da Inquisição espanhola, não queria que as monjas tivessem conhecimento dos fenômenos místicos que a Santa Madre vivia, para não incentivá-las. Por quê? Vocês devem saber, né, que as inquisições, elas têm uma certa relação com as chamadas bruxas, que diziam, né, ter poderes e tudo mais. E como Santa Teresa relata nesse livro também os fenômenos místicos que ela vivia, ela poderia ser confundida também com uma bruxa. Por isso, ela pediu, né, que os livros dela, né, fossem escritos de uma outra forma, sugeridos por um inquisitor, para inquisitor, para que, como eu disse, né, esse livro pudesse alcançar muitas pessoas, né. Com o passar do tempo, né, o Carmelo de São José, que é o primeiro Carmelo de São José de Ávila, ele começou a dar frutos, né? Então, com isso, Santa Teresa fundou outros Carmelos, né? Então, prudente que ela era, né? Ela entregou esse livro, Caminho da Perfeição, para um frei dominicano, isso que eu já disse, né? Para que ele censurasse o livro dela e escrevesse de uma outra forma. Com isso, né? Os trabalhos dela começaram a ganhar notoriedade, né? E relata-se, aqui não é um número certo, tá, pessoal? Que Santa Teresa fundou cerca de 17 conventos, tá? Todos eles reformados, né? Das Carmelitas Descalças, né? E aqui eu trouxe apenas 5 aqui, que eu diria que são os mais conhecidos aí, né? Que são o convento de São José de Abra, que foi o primeiro que ela fundou, aquele pequeno, pobre. Todos eles aqui chamados de São José. O segundo é Medina del Campo, Malagon, Valladolid e de Toledo. Em 1567, Santa Teresa, ela, nessa preocupação da reforma dos Carmelos, né, ela sentia uma grande necessidade de ter um diretor espiritual. E ela pedia isso para Deus. E foi aí que Deus enviou para ela, né, um jovem frei, que vocês conhecem aí, que é o São João da Cruz, né? Ela conheceu ele em 1567, e ela fez esse convite para ele, né, de ser aí o confessor e o diretor espiritual desse convento em Ávila, né. Juntos, os dois, então, colaboraram na reforma da ordem carmelita, né, tanto para os homens quanto para as mulheres, né, compartilhando, assim, uma visão de vida religiosa mais austera
e contemplativa. Então, essa vida contemplativa é uma característica muito forte das carmelitas, né? A gente vê isso também em Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, a visão de reformar o Carmelo, né, surgiu então de uma profunda convicção de que a ordem precisava voltar às suas raízes contemplativas e renunciar aos confortos mundanos. Quando a gente vê essa informação, a gente também remete a São Bento, né? São Bento também teve um desafio muito grande quando ele se tornou, né, abade, né, de um mosteiro, onde os freis, os monges, eles viviam uma vida de muito luxo, né? Por isso que São Bento ele traz, né, aquele lema, né? Ora et labora, né? Trabalhe e reze, né? Trabalhe e ore, né? E Santa Teresa da mesma forma, né? Viu que ainda existiam práticas mundanas que as monjas precisavam deixar de lado e voltar àquela vida intimista, contemplativa, né? Então ela via então essa reforma como uma resposta ao chamado de Deus para uma vida mais fervorosa, mais autêntica, de uma vida de oração mais autêntica, mais sincera, abrindo verdadeiramente o coração para Deus, né? E vivendo inteiramente para Ele, abandonando as coisas, os prazeres, né? E as alegrias deste mundo para buscar unicamente a alegria que vem do céu. Então, ao fundar esses conventos reformados, né, escrever sobre a espiritualidade, ela deixou então para nós aí um legado duradouro que influenciou e ainda influencia muitas gerações de cristãos. Uma mulher tão preciosa, tão autêntica e tão devota ao nosso Senhor Jesus Cristo, não poderia, essa história dela não poderia ter passado em branco, né, pessoal? Então, por uma inspiração divina, né, em 1622, né, 40 anos depois da morte de Santa Teresa, ela foi canonizada, então, pelo Papa Gregório XV, e no século passado, né, em 27 de setembro de 1970, o Padre Paulo VI a proclamou doutora da Igreja e reconheceu seu título de Mater Spiritualum, que significa mãe da espiritualidade, ou mãe da oração. Por isso que o Diego disse aí no início, né, que os nossos encontros vão sempre começar com uma oração reflexiva, uma oração vocal íntima, né? E Santa Teresa, de fato, ela contribuiu aí para o crescimento da espiritualidade de tantas pessoas, né? E as obras dela continuam tocando tantos corações, né? E é isso aqui que é o propósito desse curso, né? É que, inspirado pela vida de Santa Teresa, pelos seus ensinamentos, pelas obras dela, né? Esses dias, inclusive, a gente no outro grupo a gente falava sobre como perceber que a nossa oração tem um efeito. É quando a gente olha para nós mesmos e percebemos uma mudança de vida. É isso que eu tenho percebido em mim desde que eu comecei, desde que eu iniciei o curso sobre o castelo interior. E é isso que eu espero, que o Espírito Santo possa me mover e mover a todos nós de uma maneira muito especial, Diego, que vai nos conduzir aqui pela graça, pela unção do Espírito Santo, a buscarmos essa vida de oração, essa vida íntima e autêntica com o Senhor, como Santa Teresa buscou, a exemplo dela, que nós possamos buscar ainda nessa vida a santidade. Para finalizar, só queria deixar aqui então umas informações, né? Santa Teresa tiveram algumas obras, né? O Caminho da Perfeição, também o Livro da Vida, que nós vamos falar, Castelo Interior, como eu já disse, né? Se eu não me engano, acho que foi a última obra dela, mas também ela teve outras obras, como um livro, né, falando sobre a sua própria vida, né? E algumas cartas espirituais que ela escrevia para as monjas e seus confessores e diretores espirituais. Por fim, pessoal, para terminar, né, eu queria deixar aqui essa frase de Santa Teresa que ela muito me toca. Às vezes a gente busca os prazeres desse mundo, busca as alegrias mundanas, que são alegrias passageiras. E essas alegrias são uma forma de o inimigo nos enganar, de nos prender dentro de uma, digamos, de uma cela, e quando a gente percebe, a gente já está tão envolto nesses prazeres, nessa vida de pecado, né?
que a gente não percebe que a gente já está nas garras desse demônio. Mas a gente não pode jamais deixar de ter fé, de acreditar que o Senhor pode nos tirar e vai nos tirar dessa vida, se com o coração aberto, disponível para o Senhor, nós peçamos a Ele que Ele possa mudar a nossa vida. E por mais que a gente às vezes tenha dentro das nossas orações, e eu acho que o Diego vai falar isso ao passar dos encontros, por mais que a gente tenha alegrias, gostos, consolações, né? Que é uma forma de Deus dar aquela pitadinha, né? E um sabor do próprio Deus nas orações. O que mais devemos buscar é um encontro íntimo, seja nas consolações, seja na aridez, mas nunca deixar de buscar o Senhor. Santa Teresa diz que a gente precisa ter uma determinada determinação. Murmure, que murmurar, o mundo se acabe, mas nós não podemos deixar de viver a nossa vida de oração, de nos dispormos de pelo menos alguns minutos de oração íntima com o Senhor. E queria dizer para vocês que quem a Deus tem, nada falta. Só Deus basta. Amém. Muito obrigado, Wendel, aí, pela disponibilidade em preparar esse conteúdo aí para apresentar para a gente, para iniciarmos aí esse nosso grupo de estudo, né? Nada melhor do que começar com a vida de Santa Teresa para a gente se situar, ok? Deixa eu ver qual é o ambiente, né, que aquilo foi escrito, o ambiente, né, de onde que Santa Teresa está falando com a gente, né? Essa oração reflexiva, se você perseverar nela, isso a gente vai ver no livro, né, essa parte dos 4 graus de oração, mas se você perseverar nela, você literalmente vai progredindo na santidade, você vai vendo uma mudança de vida, sua vida vai mudando, você realmente, né, como o Wendel disse, nas quartas moradas, são 7 moradas, são uma etapa de crescimento na vida espiritual, e 7ª moradas, você é santo. E nas quartas moradas você começa a vida mística, né? A parte mística onde Deus entra e você, ao invés de ser aquele trabalho braçal das primeiras 3 moradas, como o Wendel disse, das quartas moradas para frente ele é mais uma docilidade, uma aceitação daquilo que Deus, né, dos movimentos de Deus, que aí ele é que começa a jogar, né, com você, vamos assim dizer. Então, uma pessoa perguntou aí como fazer, né? Então eu vou postar depois no nosso grupo do WhatsApp. A Duda, se tiver. A Duda acho que já saiu. Mas eu vou postar como fazer uma oração íntima. Foi uma gravação do nosso último grupo de estudo do Castelo Interior. Vou deixar lá também o link para o Castelo Interior, né? Para aqueles que quiserem acompanhar, talvez em paralelo, o Castelo Interior, né? Fiquem à vontade. Então, assim, o que eu queria deixar de recado para vocês, eu até queria falar 2 coisas aqui. O primeiro é o seguinte: antes de buscar mais do que a perseverança aqui nesse estudo, busquem a perseverança na oração. É isso que vai fazer a diferença na vida de vocês. O curso aqui, ele vai complementar, né, aqui as dúvidas, Santa Teresa vai dar o caminho, né, talvez alguns atalhos que a gente não conheça, mas o mais importante é ter a perseverança na oração. Mas, se possível, pessoal, se esforcem, nos dias que não puderem, pega os vídeos, mas assim, não deixem de acompanhar, porque eu não tenho dúvida, assim como Deus fez uma diferença enorme na minha vida através de Santa Teresa no curso anterior, tenho certeza que Ele continuará fazendo a diferença na minha vida e na vida de cada um de vocês também. Santa Teresa, ela fala que dificilmente as pessoas vão progredir na santidade, e isso é verdade, e para no começo, né? Essas moradas aí do Castelo Interior, nas segundas moradas ali, ela já fala, olha, passada aqui sem um grupo de pessoas, você está inserido num grupo de pessoas que buscam esse mesmo objetivo, né, dificilmente você vai passar daqui das segundas. Isso, segundas assim, segundas é o começo, né? Em pouco tempo você já está nas segundas moradas. Então, assim, aqui também tem um bom intuito de vamos caminhar como família. É bom que tenha pessoas mais progredidas nessa família, que essas mais progredidas meio que puxam as outras, né, para si. Não é o contrário, não acontece. As pessoas lá embaixo não puxam as outras para baixo, porque elas têm o objetivo de crescer e caminhar juntos. Então,
Enfim, né? Espero que esse grupo aqui, os que ficarem, virem aí parte da nossa família, né? Buscando a santidade. Vocês vão ver que legal. Cara, vocês não... Isso aqui, esse grupo só começou, pessoal. Vocês não têm noção do que virá pra frente aqui. E é muito importante, estejam confessados, estejam em estado de graça, não estejam em pecado mortal. Se você desconfia que você tem pecado mortal, se confesse. Por quê? Porque um santo, ele não é santo sozinho. Ele faz um estrago no reino de Satanás. Se ele vê que uma pessoa está querendo rezar, ele vai mover, ele vai mover seus pauzinhos. Ele vai mover, se preciso, o inferno inteiro para te tirar desse caminho. Isso, palavras de Santa Teresa. Então, assim, estejam confessados, porque uma vez ser confessado, tudo provém para o seu bem. Provém para o bem daqueles que amam a Deus. A Fran levantou a mão. Se levantou, pode falar, Fran. Santa Teresa. Amém. Acho que é isso, pessoal. Santa Teresa da Igreja. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, agora a live já está acabando. Nosso tempo aqui de estudo já está acabando. E outro pessoal aqui um conselho importante aqui para a gente já fechar. Peraí. E eu entrei agora, você pode explicar um pouquinho sobre as moradas? Tá, essas moradas, a gente fez existe um livro, Castelo Interior, onde Santa Teresa explica essas moradas, das primeiras moradas até as sétimas moradas. Nós fomos lendo, igual a gente vai fazer aqui, a gente fez nesse grupo de estudo, lendo parágrafo por parágrafo e explicando, né? E comentando, explicando e tudo mais. Então, a gente pode disponibilizar o link, né, deste grupo de estudos que está gravado no YouTube também, no nosso canal do YouTube, ou Santos ou Nada. A gente pode disponibilizar lá para vocês também, tá bom? Mas, Sim, pode falar. desculpa, Diogo, é a Letícia. Sim. Mas o que são essas moradas? Eu já achei o canal e eu achei que Uhum. são 39 aulas. Eu tô sem voz. Mas o que são essas moradas? Assim, como eu não conheço, desculpa, eu não tô Uhum. entendendo. Assim, morada é um estágio espiritual, é isso? Essas moradas, esse livro chama Castelo Interior. Santa Teresa d'Ávila, ela teve como que uma inspiração, porque ela tinha que explicar para as monjas dela como progredir nessa santidade, nessa caminhada até chegar, né, na santidade. E ela teve essa inspiração de comparar a sua alma com um castelo interior. Então é isso. O que é o castelo interior? É a sua alma. E você vai adentrando a sua alma, vai adentrando esse castelo interior. E ela compara com um castelo de 7 moradas. E a morada central, o salão principal, aonde habita o rei, são as 7ª moradas. Então você entra na primeira morada, então tem o mundo ainda fala muito no seu coração. Aí você passa para as segundas moradas, ali tem um ataque muito grande de Satanás, aí tem toda ela fala assim, olha, o que acontece nas primeiras moradas? O que Satanás... Ela fala, qual que é o método que Satanás usa aqui para te tirar do caminho de santidade? E como você combate nessas moradas aqui, essas armadilhas de Satanás? Segundas moradas. O que acontece nas segundas moradas? E você identifica isso na sua vida, isso começa a acontecer na sua vida. Então você vai vendo, pô, eu tô caminhando. Então é isso. Jesus, nosso Senhor, Sua Majestade, Deus habita na sua alma. Ele habita dentro de você, isso é verdade. Ele habita dentro de você, ele habita na sua alma. Ele habita na sua alma e você quer encontrar-se com ele. O que você tem que fazer? Você vai começar a entrar dentro de si, pela oração. Então você vai começar a se recolher no seu cantinho e vai começar os seus momentos de oração reflexiva. A oração reflexiva nada mais é o que eu fiz aqui no começo do grupo hoje, é conversar com Deus, é ser sincera. Entre você e Deus não existe máscaras. E aqui você começa a externalizar aquilo que está dentro do seu coração. Você pode criar imagens, por exemplo, eu vou imaginar Jesus na cruz, pendurado na cruz, antes de morrer ainda, e eu olho para cima, eu olho para meu Senhor. Oh, meu Senhor, lhe suplico, perdoa-me pelos meus pecados. Foi isso que eu fiz contigo. Eu fui responsável por aquelas chicotadas.
Eu segurei o martelo, aquela marreta que pregou os cravos na tua mão. É uma conversa. Você começa a conversar com Jesus. E este trazer... Santa Teresa vai ver que legal, quando a gente começar a ler o livro agora. Fala assim, olha, traga Jesus para o seu dia. Traga Nosso Senhor para o seu dia. De manhãzinha, lembra dele. Fala qualquer coisa, qualquer coisa. Quer reclamar? Reclama com ele. Quer agradecer? Agradece ele. Quer... Começa a tratar, a cultivar esse trato de amizade com Sua Majestade. Ele quer isso. Deus quer isso. Você também deve querer. E uma vez que você começa a tratar de amizade com ele começa a te convidar a águas mais profundas. Ele começa a te convidar a voar como uma águia. Então, assim, aqui, pessoal, o grande segredo, Santa Teresa fala isso assim, vai falar do começo ao fim do livro. O grande segredo. O ideal seria se você tivesse um caderninho, para vocês anotar assim, olha, aqui esse caderninho eu vou notar coisa assim, esse ponto aqui eu não posso deixar de viver isso aqui. É os pontos super importantes. Grande segredo, contar muito pouco com você e muito com Deus. Por quê? Porque você não consegue. Você vai desistir na primeira sentar, vou sentar hoje 20 minutos para conversar com Deus, só eu e ele. Se depender de você, você vai desistir no primeiro dia. Você precisa da força dele. Você não deve contar com você. Você lembra quando Jesus falou assim? Eu já devia estar parando aqui a reunião, desculpa, o pessoal começa a empolgar. Jesus fala: venham a minhas criancinhas. Quem são criancinhas? Quem é pequeno, quem é bobo, inocente, não é isso. É você que se faz todo necessitado do Pai. Uma criancinha de 2 anos, ela é toda necessitada do pai. Em tudo aquela criancinha depende do pai. É isso. Se faça toda dependente de Deus. Jesus fala, sem mim nada podeis, nada de bom. De ruim você é um expert. Eu sou assim, eu fiz um mestrado de fazer coisa ruim. Se tem um cara bom de fazer maldade, coisa ruim, sou eu. Entendeu? Então assim, mas com Jesus nós podemos fazer o bem. Jesus pode, através de nós, fazer o bem. Então, assim, enfim, né, desculpa empolgar aqui, né, a gente vai começar o livro na nossa próxima reunião e Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.